Sejamos todos muito bem-vindos ao Centro de Estudos da obra de Pietro Ubaldi, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós temos a alegria de estudar a obra de Pietro Ubaldi. Já estudamos as grandes mensagens, a biografia de Pietro Ubaldi, a grande síntese, que é a segunda obra, e agora estamos estudando a terceiro volume da obra de Pietro Ubaldi, que é As Noures, Técnica e Recepção das Correntes de Pensamento. Já estamos no capítulo 2, O Fenômeno. Hoje nós vamos concluir o capítulo 2, que é o fenômeno. E havíamos feito uma pausa e continuamos da pausa para frente, na totalidade, na continuidade do livro. Então, aqui, Pietro Ubaldi diz: aludi ou me referi no início deste capítulo às ótimas condições habituais de minha registração mediúnica, ou seja, ele disse que precisa de um ambiente limpo, harmônico, ele usa o som, músicas clássicas, para subir o nível de vibração, para melhorar os seus sentimentos e captar as correntes de pensamento superiores. Isso não me impede de sentir e registrar também em outros ambientes, além de meu gabinete, além de meu escritório, embora sua escolha tenha sempre importância capital, porque meu ser recebe as vibrações de tudo o que o circunda. Ou seja, Pietro Ubaldi também consegue escrever em outros ambientes que não são tão harmônicos, mas é desgastante para ele. Porque tudo no ambiente, tudo mesmo, emana noures, correntes de pensamento. E isso é necessário que ele faça, então, no escritório, no gabinete dele, essa harmonização que ele já fez há tantos anos. E então aquilo retorna para ele na forma de vibrações positivas. Às vezes, aquele lampejar de conceitos explode imprevistamente, mas também, em meio ao estrépito psíquico, tormentoso já para mim, oferecido pela presença de pessoas heterogêneas, uma inesperada e inadvertida sensação pode excitar a visão interior. Então, mesmo nessas situações de pessoas heterogêneas, uma inesperada e inadvertida sensação pode despertar essa visão interior para que ele passe da consciência sensória para a superconsciência. Minha psique já se habituou a essa audição pela qual afloram à minha consciência concepções imprevistas de que me pareciam desconhecidas. Lógico, pois são inspirações. E mesmo agora, enquanto escrevo, durante os escritos desta obra As Noures, Pietro Ubaldi diz: surpreendo-me com conceitos que me nascem inopinadamente, repentinamente, de modo que não conheço completamente determinado argumento, senão quando termino o trabalho. Ele está escrevendo, está em conexão com as correntes de pensamento, tem pensamentos que são dele, e tem pensamentos que ele recebe da transmissão de pensamento de seres superiores. Então, ali ele vai escrevendo, narrando, descrevendo para nós. E mesmo quando ele está escrevendo, ele oscila entre a consciência e a superconsciência. E com isso ele só fica sabendo, assim, claramente, o argumento
depois de ter escrito. Em ambientes inadaptados, em ambientes não adaptados, a audição só pode ser desordenada e fragmentada. Então, em locais que Pietro Baldi, ou o médium, ou um outro sensitivo, o ambiente não está apto, ali a audição, a transferência, a captação das correntes de pensamento são desordenadas, sem sequência, e são fragmentadas, são entrecortadas. Ambientes bem sintonizados são a montanha, o campo tranquilo e, sobretudo, a solidão dos bosques. Esses são ambientes adequados, além do gabinete, além do escritório de cada um de nós. As grandes árvores têm, no lento fluir de sua vida, algo de tanta sabedoria e de tanto pensamento que me guiam a uma atmosfera de meditação. Pietro Baldi está dizendo que quando ele está na presença de grandes árvores, na harmonia do campo, ele consegue esse ambiente, essa paz, essa harmonia, o guia, o dirige, o direciona a uma atmosfera de meditação, e então ele entra em meditação. A vida vegetal desculpa aí. A vida vegetal, talvez pela sua natureza complementar da vida ou da nossa vida animal, oferece uma sensação de repouso e de pureza. E a vida vegetal é sim complementar à nossa vida animal, né? A vida animal se apoia muito sobre a vida vegetal para a sua existência, para a sua continuidade. Existe sim uma natureza complementar, até mesmo no ciclo do oxigênio, que nós aspiramos e depois respiramos gás carbônico. As plantas captam gás carbônico e devolvem oxigênio. Então, são vidas de natureza complementar, vegetal e animal. A vida humana, principalmente nas grandes e rumorosas aglomerações, traz uma sensação de asfixia. Então, esses grandes sensitivos, eles sentem asfixiado na presença de aglomerações de pessoas, principalmente de pessoas heterogêneas, de sentimentos diferentes dos sentimentos do sensitivo. Um ser da minha sensibilidade não pode deixar de sentir todas as emanações de cada ambiente. E isso é uma realidade. O sensitivo, o médium, eles têm essa capacidade de sentir essas emanações de cada ambiente. Daí a gente falar que ambiente gostoso, que ambiente agradável, que energia boa, né? Ou o contrário, né? Depende do ambiente. Cada coisa, cada ser tem uma voz que lhe é própria, e o sensitivo capta essas vibrações, capta essa voz. Sendo o fenômeno inspirativo de natureza vibratória, nele, no fenômeno, a harmonização vibratória do ambiente é fundamental. Por isso, fica mais fácil para Pietro Baldi, que é um sensitivo, escrever no seu gabinete, já saturado de suas energias. Já expliquei como preparo a interior harmonização conceptual, como ele se harmoniza para iniciar a captação das correntes núricas. Partindo de uma primeira harmonização exterior no ambiente do escritório, depois ótica e acústica. Acústica porque ele coloca músicas clássicas para que ele possa se elevar em vibrações, em sentimentos. Também do ambiente, quando trabalho no meu gabinete. No campo, na natureza, tudo já é naturalmente harmônico. As formas, as cores,
os sons. Na natureza, tudo é harmônico. Lembre-se das cores da natureza, dos sons dos pássaros, dos animais, da água caindo nas cachoeiras e etc. As luzes do dia se harmonizam no céu e na vegetação, e harmônico é o pensamento da vida que, embora na luta para evoluir, é um pensamento equilibrado pela convivência. Todas essas harmonias são para mim caminhos musicais que me elevam à prece e conduzem à concepção do bem. Toda essa harmonia da natureza, do campo, da vegetação, dos animais, dos sons, das cores. Imagine todas essas belezas e ainda o arco-íris na natureza. Isso elevam à prece, elevam Pietro Baldi e eleva todos nós, e conduz à concepção, à compreensão do bem. Por isso, nas igrejas existe música e canto, o pessoal canta, né? O cantar também é muito bom para alegrar, encorajar a alma. Assim como nos teatros se faz caso das qualidades harmônicas, se preza pelas qualidades harmônicas e acústicas, de ressonância acústica, do mesmo modo, nos ambientes de oração, que é fenômeno substancialmente, essencialmente mediúnico, as qualidades de ressonância espiritual devem merecer cuidado como de fundamental importância, se deseja que o templo, que a casa de oração, satisfaça sua função de elevar as almas, de nos elevar em sentimentos nobres, de trazer paz, harmonia, de trazer o sentimento da humildade, da caridade, da confiança em Deus, o sentimento do amor. Então, para isso é necessário que se cuide também desse ambiente psíquico das casas de oração, dos templos. Existem igrejas espiritualmente mudas e, do ponto de vista da vibração psíquica, surdas e desarmônicas. Existem igrejas que as suas paredes estão saturadas não de boas energias. E nessa hora a gente lembra que as paredes dos hospitais têm ouvido preces muito mais sinceras do que as paredes de algumas igrejas. Porque nos hospitais a dor faz a criatura se direcionar ao seu Pai Criador, Deus. E existem outras igrejas que, apesar de humildes e despidas, desprovidas de adornos, de enfeites, de luxos, têm suas paredes saturadas das vibrações de fé que, durante séculos, as gerações entre essas paredes, geraram e projetaram essa vibração psíquica amorosa, bondosa, de paz. Esse 28 significa que tem um lembrete do tradutor que na igreja de São Damião, na Itália, em Assis, essa igreja que foi reconstruída por Pedro Bernardoni, que se tornou Pedro era o pai, o filho de Pedro Bernardoni, Francisco Bernardoni, ou Francisco de Assis. Lá ele restaurou a igrejinha de São Damião. Então essa igrejinha tem muito de vibrações de fé, de amor, de caridade, de humildade. Minha audição psíquica sente imediatamente essas ressonâncias e minha alma responde a essas emanações. Que as antigas paredes da igreja me restituem, que a alma das gerações que junto delas, das paredes, durante séculos oraram, nelas infundiram e nesses ambientes
consigo muitíssimo bem minha sintonização mediúnica. Pietro Baldi está dizendo que também nos ambientes das igrejas, de algumas igrejas, né, em que elas, embora sejam simples, humildes igrejas, sem adornos, sem enfeites, sem luxos, mas que ali está impregnado de orações, de vibrações boas, ali Pietro Baldi também, como médium, como sensitivo, consegue sintonizar e realizar a captação e registro das correntes de pensamento. Um dia, a ciência registrará essas absorções vibratórias. A ciência ainda futuramente estará apta a captar e registrar essas absorções vibratórias, essas emanações de estados de ânimo, essas correntes nouricas, essas correntes de pensamento que as paredes podem restituir e de que alguns ambientes se acham saturados. Então, uma restauração artística mais consciente evitará, embora conforme os critérios do olhar e do estilo, certas demolições irreparáveis. Então, essas restaurações, quando forem analisadas também por esse lado do ambiente psíquico, essas restaurações serão feitas com mais cuidado e evitará essas demolições irreparáveis que destruam a atmosfera psíquica dos séculos, que pode ser vivíssima, inclusive em ambiente estilisticamente destoante. Essa atmosfera psíquica da igreja e de outros lugares é a flor mais delicada da fé, a mais evanescente, a beleza mais sutil de um templo, de uma casa de oração. Seu maior valor espiritual, essa atmosfera, essa energia benéfica que está ali impregnada nas paredes, no local, no ambiente dessas casas de oração, desses templos. Aqui é a anotação de rodapé de página. O problema das loures é fundamental também nessas concepções de arte. O problema da captação e registro das correntes de pensamento também é muito necessário na arte, da música, da composição, do teatro e etc. De toda a arte. E de outro modo, não saberia explicar-me a moderna e inconsciente idolatria pelo Trecento, que é do século XIV, e a arte do século XIV, como uma instintiva busca da alma faminta que pede às velhas paredes as vibrações de uma fé outrora poderosa e que hoje essa fé parece perdida para sempre. Parece que uma parte da humanidade perdeu o endereço de Deus, porém vivem infelizes. De tudo isso se compreende que vacuidade, que vazio espiritual, representa a mentira de certas modernas reconstruções em estilo. Em lugar algum, a sinfonia é tão cacofônica, com sons desagradáveis, como nas grandes cidades modernas. Aqui, de perto ou longe, não pode ajudar-me senão o círculo de simpatias que, à semelhança do mediúnico, estreita em torno de mim o anel da compreensão. Nesses ambientes das cidades modernas, Pietro Baldi precisa em torno dele, desse anel de compreensão. No campo, na natureza, a beleza da natureza representa uma harmonia imensa e espontânea, que guia à sensação direta do pensamento de Deus.
Realmente, na natureza está tudo em harmonia, inclusive ali na natureza é possível captar, direcionar-se mais a oração, a contemplação, a louvar a Deus. Que ambiente mais harmônico que o da natureza, que em tudo está sintonizado com o pensamento divino. E é. Que convite mais doce e poderoso que a vibração em que se organiza o universo. O universo é um grande organismo, perfeito, poderoso. Quando, do íntimo dos seres e das coisas, se eleva a semelhante emanação, a sintonização é fácil. Então, nesses ambientes do campo, das igrejas harmonizadas, do íntimo desses seres que se eleva, que se desprende essas noures, essas emanações, a sintonização, essa conexão do médium com as correntes de pensamento superior se torna fácil. Nas cidades, tudo isso é desviado por 1000 barreiras e a atmosfera espiritual que se desprende das massas humanas é uma atmosfera baixa e suja, de forças, de energias barônicas. Nessa atmosfera espiritual das cidades, dominando sentimentos de violência. Então, essa atmosfera, para quem tem essa sensibilidade de captá-las, percebe que são sentimentos de violência, de avidez, sentimentos de egoísmo, de ódio, de depressão, sempre desagregantes, que roubam, que retiram energia e impedem o fenômeno. Por isso, a grande dificuldade do sensitivo, do médium, do próprio Pietro Baldi em escrever nesses ambientes. A psique, a alma do sensitivo, a psique do sensitivo é, aí, mais intensamente prejudicada, porque se trata de vibrações de tipo humano, vibrações mais próximas, por sua natureza, do sujeito, do sensitivo, ou médium. E assim, são vibrações mais tendentes a uma interferência que as outras dissonâncias da natureza, evolutivamente mais distantes, que são, de resto, absorvidas pela potência da ordem universal. Então, em ambientes em que tem pessoas heterogêneas e principalmente pessoas com sentimentos inferiores, como o ódio, a descrença, o egoísmo, o orgulho, são ambientes que dificultam muito o trabalho do sensitivo, do médium. Nas cidades, a presença de grosseiríssimas ondas pensamento é imediata, invasiva. É um assalto de vibrações ofensivas de caráter ínfimo, equivalentes quanto aos efeitos da registração, aos distúrbios, aos ruídos parasitas e às distorções da audição radiofônica. Então, vai depender sempre da localidade, da vibração, dos sentimentos desses habitantes, que vai sim atrapalhar muito o registro, a captação das noures. A recepção inspirativa, para resultar pura, exige uma pureza de ambiente, já vimos. Exige uma pureza de ânimo, uma pureza de objetivos adequados e não fúteis, objetivos úteis. Eis porque é nela fundamental a purificação do médium, ou seja, por que é importante a purificação moral do médium? Problema de que trataremos separadamente mais adiante. No próximo capítulo, na próxima sexta-feira, a gente inicia o próximo capítulo, que é o capítulo número 3 de As Noures.
Esse capítulo trata do sujeito, ou do sensitivo, ou do médium. Então ele está dizendo que eis porque é nela fundamental a purificação do médium para essas captações. E esse problema sobre o médium e a sua purificação vai ser tratado no próximo capítulo, o sujeito, capítulo 3. Toda vibração que fuja do estado de equilíbrio e de elevação moral age como perturbação. Então, uma vibração negativa de egoísmo, de ódio, de orgulho, de descrença, traz uma perturbação. Aparece como mancha na registração, provoca distorção das imagens conceptuais. Então, na hora da captação das correntes de pensamento, esses sentimentos, essas vibrações inferiores dessas pessoas atrapalham a captação. Elevando-se a natureza espiritual do médium, o médium se tornando mais adequadamente moralmente, torna-se mais difícil sua ressonância, sua sintonização com as vibrações baixas, tendentes a inquinar, essas vibrações baixas, tendentes a contaminar o fenômeno. Então, à medida em que o médium, com mais experiência mediúnica, e principalmente com a sua purificação moral, com a sua elevação, com a sua confiança em Deus, com a sua simplicidade na humildade, com a sua prática na caridade, com o seu exercício no amor, essas ressonâncias, essas vibrações, essas interferências diminuem muito, até eliminam-as. A presença de certas pessoas espiritualmente fétidas pode representar para um sensitivo um intenso sofrimento. A presença de pessoas com sentimentos inferiores, que são espiritualmente sentimentos fétidos, isso representa um sofrimento para o sensitivo, para o médium, porque há um despendimento muito grande de energia. E aqui nós lembramos que na obra espírita nós vamos encontrar os mentores, os espíritos superiores, descreverem que os nossos sentimentos têm cheiro. Inclusive, os sentimentos inferiores, como o ódio, o orgulho, o egoísmo, a falta de fé, esses sentimentos inferiores fedem, têm um odor desagradável. Enquanto que os sentimentos nobres, os sentimentos superiores, como a confiança em Deus, a humildade, a caridade e o amor, são sentimentos perfumados. Por isso ele disse aqui, pessoas espiritualmente fétidas, porque têm sentimentos inferiores. Quando, por necessidade social, essas pessoas, esses sensitivos, é obrigado a viver em tais ambientes, então sua alma não pode permanecer senão fechada em si mesmo, nunca se abrindo, só ocupada em defender-se. É aquele sensível morando num ambiente de brutos, com sentimentos brutos, inferiores. Não se pode imaginar que condenação seja para ele, para o sensitivo, o ser constrangido, às vezes, a viver no seio de certas imundícias espirituais, onde ele sufoca, esse ambiente sufoca o sensitivo, ao passo que outros seres humanos respiram a plenos pulmões nesses lugares de sentimentos inferiores. Então, é uma questão de relatividade. Se o sensitivo tem sentimentos nobres, superiores, ele tem dificuldade nesses ambientes inferiores, grosseiros. Tudo é relativo e é questão de sensibilidade. Tudo é relativo e é questão de sensibilidade. Se a pessoa tem sensibilidade, se é uma pessoa de sentimentos superiores, de sentimentos amorosos, ela vai viver com grande dificuldade entre pessoas cruéis,
odientas, vingativas, né? Orgulhosas, egoístas. No caso de minha mediunidade, a natureza da onda psíquica das noures que me vem ao encontro é de tal delicadeza que se ressente, que se altera de todos os estados psíquicos do ambiente, sofre influência de todos os estados psíquicos do ambiente, ou, em outros termos, uma fonte de emanação psíquicas de caráter moralmente baixo tem o poder de deformar a própria onda. Nesses ambientes de vibrações psíquicas inferiores, eles têm a capacidade de deformar a própria onda das noures. E aí faz nos lembrar da ciência atual, dos físicos e químicos quânticos, que já perceberam o colapsar da onda. Existe o colapso da onda de acordo com a mentalização do observador. É possível obter-se o isolamento, mas à custa de reações, isto é, estabelecendo um estado reativo que representa para o médium um grande dispêndio de energia. Então é possível isolar-se, é possível o médium se isolar dessas correntes barônicas, dessas influências psíquicas inferiores? Sim, mas isso há um desgaste, há um desprendimento de muita energia por parte do médium para manter-se harmônico nesse ambiente desarmônico, com prejuízo para a registração que delas necessita. Isso prejudica a qualidade, a pureza dos conceitos, das revelações, das verdades que são registradas pelo médium. Qualquer ruído, qualquer desequilíbrio de sintonização, a mínima perturbação de qualquer natureza, sobretudo se imprevista e repentina, faz precipitar a tensão nervosa, às vezes dolorosamente, destruindo a visão com o imediato reaparecimento do mundo sensório. Então, se o sensitivo está nesse estado de transe, mas ocorre perturbação de qualquer natureza, principalmente perturbação repentina, de imediato o sensitivo perde aquela visão, aquela clareza, e ele sai desse estado de transe em que ele está na superconsciência e retorna para a consciência sensória. E aí ele tem novamente à disposição a conexão com o mundo dos sentimentos dele e das suas sensações também, que são tato, visão, paladar, audição, né? São os 5 sentidos. Estas afirmações têm uma importância mais ampla que a referente ao fenômeno que estudamos, porquanto nos abrem horizontes novos no campo da ética, dando-nos da ética, não mais somente uma concepção filosófica ou religiosa, mas uma concepção científica, isto é, de quantidades avaliáveis como um estado cinético vibratório da psique humana que o médium sente, qual centro constantemente irradiante de noures, de correntes de pensamentos, que pode definir. E um dia a ciência as individuará em suas classificações morais, com registros e medidas exatas. Nós vamos encontrar no texto aqui de As Noures, muitas vezes, registros ou registrar, que é verdade, é correto, registros ou registros. Como o tradutor era carioca, o carioca tem muito esse uso do registro, sendo também correto, e
também nós usamos o registro. Por isso vocês vão observar eu lendo registros quando está escrito registros, que os dois estão corretos. É o tradutor, né? Clóvis Tavares. Clóvis Tavares, carioca, traduziu as Noures. Em face de tudo isso, pode-se compreender quão tormentosos esforços a sociedade impõe a esses sensitivos. Dá para agora analisar e quantificar o quanto a sociedade impõe de sofrimento, de esforços a esses sensitivos, a esses médiuns, que, no entanto, esses médiuns, esses sensitivos, devem dar gratuitamente, não se tornando suspeitos ou fruto de suas vidas. Com toda a dificuldade, o médium, o sensitivo, deve doar gratuitamente. Primeiro, porque senão ele torna-se suspeito, onde tem interesses econômicos, sociais, políticos, já não é tão confiável. Então o médium tem que doar gratuitamente o que recebeu gratuitamente, que é o fruto de sua vida, de seu trabalho, de sua inspiração, dos seus registros de correntes nouricas ou de outras atividades do sensitivo. Esse sensitivo tem de permanecer no mundo de todos, onde se deve ganhar com o trabalho o direito de viver. Ou seja, com toda a dificuldade que o médium, que o sensitivo tem, a somar-se a isso, tem ele a obrigação, a necessidade de trabalhar para sobreviver, para se alimentar, para beber, para vestir-se, para calçar-se, para morar também, né, e etc. O sensitivo tem de sofrer os choques proporcionais à sensibilidade normal e que são para eles esmagantes. Para as pessoas normais, são choques proporcionais, mas esses choques para o sensitivo são choques esmagantes. Médium, ser sensibilíssimo, tem essa sensibilidade grande. Médium, ser sensibilíssimo, e por isso vulnerabilíssimo, está vulnerável. O que quer dizer desgraçadíssimo, ou seja, sofre muito. O missionário, o médium, o sensitivo, que traz essas revelações superiores, que traz essas harmonizações, que traz essas diretrizes para a humanidade ser feliz, esses missionários descem do alto com essas revelações descem do alto, formando uma linha vertical, e encontra a humanidade acomodada numa linha horizontal. O encontro dessa linha vertical da revelação com a humanidade na linha horizontal forma uma cruz. É justamente a cruz, o martírio, o sacrifício, o sofrimento do médium, do sensitivo, do missionário. É a grande dificuldade que ele tem de trazer, revelar e viver essas grandes revelações divinas. E este é o verdadeiro e lento martírio que deve completar seu apostolado de sensitivo, de médium, de missionário. É natural que a eles que vivem projetados no futuro, esses missionários, e que veem quanto existe ainda que progredir, o mundo humano terráqueo parecerá bárbaro, feroz, às vezes pavorosamente inconsciente. E realmente é um mundo inconsciente, onde as pessoas ainda não têm consciência do mal
que praticam a si mesmos e do sofrimento que trazem aos outros, seus atos, suas palavras, seus sentimentos, seus pensamentos. Entretanto, se o dever que nossa época impõe é o dever de ir de encontro ao povo, este é também o seu primeiro dever, do sensitivo, do missionário, porque eles se encontram, o povo se encontra, os médiuns, os missionários se encontram mais no alto. Então esse é o dever do superior, dobrar-se, dar a mão ao inferior, para que possamos subir juntos. É preciso indicar e abrir os caminhos ativos da ascensão ao povo, porque o povo, não sabe e se atira por caminhos que encontra abertos. O povo, muitas vezes, tem carência de direção, tem necessidade de um guia, uma orientação. E muitas vezes o povo se atira por caminhos abertos e muitas vezes por portas largas dos erros, dos defeitos, dos vícios, como que no que eles têm de interpretação, de conhecimento da vida, achando que a vida é apenas no corpo físico e quando o corpo físico tomba, acaba a vida. Então eles saem numa busca desenfreada de encontrar os prazeres terrenos, não importando se pisam, se esmagam, se enganam aos outros, e se envolvendo muitas vezes com vícios dificílimos de serem eliminados. Então realmente o povo necessita de direção, de encaminhamento. Não se pode imaginar que tenacidade de resistência, que massa de inércia represente o homem médio, justamente o que impõe as normas da vida social. Na Terra, mundo de expiações e provas, nós temos uma inversão de valores. Os valores são ditados pela maioria que forma justamente uma massa inferior e que ditam as normas, que ditam as leis, que constroem os decretos e toda a norma. Então, é muito difícil para os missionários conviverem nesses ambientes de inversão de valores. Por isso Jesus disse: os últimos na terra serão os primeiros no reino de Deus. Ou seja, os últimos na terra, aqueles muitas vezes desprezados, enganados, explorados, porém que se mantêm fiéis, humildes, caridosos, amorosos, esses últimos da terra serão os primeiros no reino de Deus. E os primeiros da terra, aqueles que se auto-elegeram, se autoproclamaram como primeiros, orgulhosos, maldosos, enganadores, serão os últimos no reino de Deus e só entrarão quando mudarem. É de se quebrar a cabeça a bater contra essa massa bruta de psiquismo humano. Quanto mais tenaz, tanto mais tenaz, duro, quanto mais ignorante. Então, quanto mais ignorante aqueles habitantes, mais difícil é trazer essas ideias novas. Apesar disso, os tempos impõem um nivelamento, que deve ser não por ascensão dos piores, mas por descida dos melhores. Como dissemos, é um nivelamento que ocorrerá pela descida do superior, que vem dar as mãos e elevar os inferiores. Se uma introdução em massa nos direitos da vida
é a grande obra de civilização interna dos tempos, desenvolvida em número mais que aprofundada em qualidade, a favor de uma só classe aristocrática, compreende-se a espécie de holocausto sobre o altar do número que ela representa para os tipos de exceção que lutam sozinhos pela preparação de um distantíssimo futuro. Como dissemos, se existe, como é claro, essa inversão de valores na Terra, em que a grande maioria, que é inferior e que determina as normas e as regras, o ser missionário tem grande dificuldade nesse ambiente. E eles lutam sozinhos, esses missionários, preparando um futuro distante que essa grande massa de pessoas, de seres humanos inferiores, ainda não enxergam. Então a dificuldade é muito grande. Isso nos faz lembrar os grandes missionários como Jesus de Nazaré, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce, Divaldo Pereira Franco e tantos outros que tentam, que preparam um futuro, um mundo melhor. Se a exceção não é levada em conta, pode ter, no entanto, uma função biológica, espiritual, social fundamental. A exceção é os missionários, os gênios, os artistas, os sensitivos, os médiuns. Eles são exceções na Terra. E como exceção, não ditam as regras, porque as regras são ditadas pela maioria, embora inferior. No entanto, trata-se de uma função biológica, social, espiritual, fundamental. O sensitivo luta por cumpri-la. O sensitivo luta por cumpri-la no seio de uma atmosfera surda. Luta por não se banalizar. O sensitivo se esforça para não cair nos mesmos erros da maioria, para não cair nos mesmos defeitos da grande massa, para não cair e não entrar nos grandes vícios da maioria. Então, o sensitivo tem essa dificuldade. Por não descer, adaptando-se por repouso, por não se mutilar no nivelamento. O sensitivo, o gênio, esse pessoal que eu citei, tem que se manter puro, tem que se manter ali dando o bom exemplo para encaminhar, para auxiliar, para ajudar a todos. Quando eles caem, quando eles entram no mesmo erro da grande maioria, eles nos deixam órfãos de direção, de orientação. E eles têm grande responsabilidade sobre isso, principalmente porque trazem o mau exemplo, que é o exemplo bom que deveriam dar, que é o fruto bom que deveriam produzir, e não produzem. Então, muito será pedido a quem muito foi dado. E, no entanto, o sensitivo deve descer para promover a elevação do homem médio, do homem comum, a ascensão das classes espiritualmente mais baixas, embora ricas, porque essa é a sua missão, é a missão do missionário, do médium, do sensitivo, missão de elevar. É lei que o alto se incline para o baixo, é lei que o superior venha dar a mão ao inferior para caminharmos todos juntos. A fim de que o inferior se eleve, é preciso que o superior desça pelo mesmo princípio unificador de fraternidade, através do qual chegam ao sensitivo luzes e auxílios espirituais do alto. Então, é uma sequência que vem a partir do Criador, Deus,
espíritos mais evoluídos que estão próximos a Deus, que vêm auxiliando aos outros mais embaixo, até que chega ao nosso nível, trazendo o benefício a cada um de nós, em que todos esses espíritos, filhos de Deus, têm a oportunidade de serem úteis. Deus poderia fazer sozinho, mas dá essa grande oportunidade para que todos nós possamos nos sentir úteis. E então, quando o sensitivo, quando o missionário vem e auxilia os inferiores, também ele é muito recompensado porque ele é auxiliado por superiores a ele, superiores ao sensitivo. Heroísmo trágico é essa descida, porque se subverte às mais sagradas forças da alma, mas é simultaneamente ascensão, porque envolve o auxílio das forças superiores. Então está dizendo que é trágico, que é difícil essa descida dos espíritos missionários, desses sensitivos, desses médiuns, para auxiliar os inferiores. É difícil isso. Mas também eles são ajudados por forças superiores. Contra essas descidas, o espírito se rebela. Entretanto, deve ele abaixar-se, o sensitivo, abaixar-se para doar-se. Deve esquecer a grande paixão do céu, momentaneamente esquecer, deixar um pouco de lado esse grande desejo, essa paixão do céu, para fundir-se, para unir-se na paixão humana feita de lama e de sangue, oferecendo ao homem ignorante e sofredor uma centelha, um pouco de luz do conhecimento libertador, roubada, entre aspas, do céu ou ao céu, na visão que o missionário traz, em auxiliar essa grande maioria. É uma fagulha, uma centelha de luz que ele traz para nos guiar nessa imensa escuridão. Por isso, embora seja julgado misântropo, o missionário muitas vezes é julgado misântropo, orgulhoso ou louco, ele tem o direito à solidão, para reencontrar de novo o céu, para dele, do céu, receber novas forças, para reunir-se às hierarquias dos seres superiores que descem em cooperação. Então, muitos dos nossos médiuns, dos nossos sensitivos, missionários, foram chamados de loucos, foram rejeitados, foram mutilados, foram aprisionados, foram crucificados. A delicadeza íntima do fenômeno inspirativo, a presença ativa nele, ambiente e sujeito, de fatores que, com a moral, a ciência sistematicamente ignora, como a moral. A ciência sistematicamente ignora a característica do fenômeno consciente, como médium ou noures, de fenômeno progressivo, como superior fase de evolução biológica, em cuja elaboração colaboram fatores como espiritualidade e dor. Tudo isso define o fenômeno como um tipo a que não são aplicáveis os habituais critérios de observação e experimentação, que podem ser ótimos para outros fenômenos. Em outras palavras, que o que é usado na ciência para estudar a matéria grosseira e para estudar a energia, pois que matéria e energia são manifestações diferentes da mesma coisa, essa maneira de observar e experimentar, que são ótimos para isso, para a matéria e para a energia, são inadequados para o estudo, para a observação, para a experimentação no campo psíquico da alma,
então a ciência precisa se reestruturar, se reinventar, para que a ciência possa caminhar, evoluir, fazer, cumprir a sua função de reconduzir o homem a Deus. Não se pode sujeitar aos preconceitos da ciência um fenômeno que, nos seus resultados, a domina. Então a ciência não adianta vir com preconceitos num fenômeno que ela não conhece e que domina a ciência. Os resultados desse fenômeno estão acima do conhecimento científico. Ele não responde, o fenômeno não responde ao comando da vontade humana que objetive uma experiência. Em face de uma imposição exterior, ele, o fenômeno, se fecha e se desfaz. O fenômeno está em relação com impulsos e fatores determinantes completamente diferentes, tais como uma missão de bem ou uma excepcional necessidade do momento histórico que justifique a intervenção de forças no caminho evolutivo da humanidade, porquanto não se determina à vontade o tipo que a evolução lança à ribalta aos holofotes da vida. O fenômeno supera em seus elementos determinantes e em suas finalidades toda a psicologia da observação e da experimentação, toda a forma mental oferecida pela psicologia científica dos tempos atuais. Então, o fenômeno das noures, esse fenômeno da captação e registro das correntes de pensamento, ele supera toda a psicologia da observação, da experimentação que a ciência contemporânea oferece. Ele está além, está acima disso. Por isso que eu disse que a ciência atual tem que se reinventar. Nesses fenômenos, a mentalidade da desconfiança, a mentalidade da dúvida preconcebida, que é a base da seriedade científica, pode ter poderes inibitórios sobre o fenômeno e estorvar, atrapalhar sua verificação. A ciência teve e ainda tem umas características muito sérias, né, na sua maneira de conduzir as pesquisas. Só que na matéria e na energia isso é bom, isso foi ótimo. Porém, no estudo do espírito, porque o universo é matéria, energia e espírito. Então, nas duas primeiras fases, a ciência foi competente, estudando a matéria e a energia. Só que esses métodos para estudar a matéria e a energia não são os mesmos e são inadequados para estudar os fenômenos psíquicos, para estudar os fenômenos da alma. E esse método particular que a ciência apresenta, de duvidar, de vir com preconceito, de usar aquela seriedade na sua base, pode ter poderes inibitórios sobre o fenômeno e atrapalhar a sua verificação. O fenômeno baseia-se na sintonização psíquica e a mente do observador. Então, o fenômeno, no caso das noures, ele depende da sintonização do observador e depende da mente do observador. Se não afasta com suas emanações um objeto do microscópio, né? Não vai afastar, não vai conseguir isso, não é isso que vai acontecer, nem influencia um fenômeno físico ou químico, mas pode paralisar, todavia, o funcionamento de um fenômeno psíquico. A sintonização psíquica e a mente do observador não vai fazer com que um objeto que existe desapareça do campo do microscópio, não vai fazer com que um fenômeno químico ou físico seja invertido, não. Mas
pode, todavia, paralisar o funcionamento de um fenômeno psíquico. O fenômeno tem suas defesas e se retira em face da ameaça à sua vitalidade e, então, a ciência não consegue a observação, e sim a destruição. É o que dissemos. Nesse caso, o observador tem que ter elevação moral, tem que ter sentimentos bons, tem que estar confiante. Vai ficar mais claro. Um mínimo choque pode desagregar esses fenômenos delicados de um psiquismo que, abandonando os velhos caminhos tradicionais da ciência, se aventura num voo por rotas supersensórias. A ciência do futuro é a ciência da intuição e da inspiração. E o instrumento de pesquisa será o próprio pesquisador. E, no entanto, devem realizar-se no mundo psíquico humano, que muitas vezes pode ser a mais rebelde e imprópria atmosfera. Basta o estado de ânimo da dúvida para determinar uma corrente negativa, demolidora, ao passo que a fé, qualidade antiobjetiva por excelência, tem a máxima força criadora. É o que dissemos agora mesmo. Vai depender desses sentimentos do observador, da sua moral. De onde se conclui que a psicologia de desconfiança, que a ciência emprega por sentido de objetividade, como maior garantia de seriedade, possui, pelo menos sobre os fenômenos que estudamos, poderes destrutivos. Logo, não haverá observação, não haverá registro. E o que é pior, a ciência continuará negando esses fenômenos. O observador se encontra no ambiente e também ele é gerador de noures. O próprio observador é gerador de correntes de pensamento. Isso ajuda a explicar o inexplicado fenômeno centenário da dupla fenda, partícula-onda, essa dualidade das partículas subatômicas e atômicas, partícula-onda. É importante que se encontre num estado de confiança, de fé que atraia, que abra o caminho, aquecendo o ambiente. É preciso que tenha esse estado de confiança para abrir caminhos, para aquecer o ambiente, dando oxigênio ao invés de absorvê-lo, dando oxigênio para o fenômeno se realizar e não asfixiando o fenômeno. É necessária essa vibração positiva de simpatia, sintonizada, modulada em uníssono, apta a ser fundida e somada, fator de crescimento, em aliança com as correntes do fenômeno, e não a vibração dissonante da dúvida, e não a vibração da má-fé, que subtrai energia ao fenômeno e o lança contra uma corrente deformadora. Importa que o observador faça um severo exame de suas qualidades psíquicas, morais, porque estas qualidades psíquicas pesam sobre o fenômeno. É indispensável, coisa inaudita, que ele, o pesquisador, limpe moralmente sua alma e limpe a alma do ambiente, de forma que ali seja saturada de energias de paz, de harmonia, de amor, de confiança em Deus, de humildade, de caridade. Como o pesquisador tem cuidado em manter limpa a mesa das experiências químicas. O químico tem o cuidado de manter a sua bancada limpa, organizada, a fim de que, para evitar que uma substância estranha, entremetida em suas combinações químicas, não lhes altere o desenvolvimento,
Mais que isso, o químico tem o cuidado de limpar todos os frascos para que uma substância não ali fique interferindo nas reações, nos equilíbrios das reações e etc. Também os biólogos têm o maior cuidado na asepsia, na esterilização, para analisar, para fazer ali uma taxonomia do ser que eles estão observando, para que não haja interferência de outros micro-organismos contaminantes que contaminam de forma muito rápida e muito fácil. Então, manter limpo, o químico faz isso, o biólogo faz isso, e também o sensitivo tem que fazer isso. O médium tem que fazer isso. No campo psíquico, um estado de ânimo presente no ambiente é um elemento que se introduz na combinação, que se estuda, e por isso tem ele importância. O campo psíquico tem grande importância, como a esterilização e a asepsia têm importância para o biólogo. E como uma operação cirúrgica pode representar graves perigos se realizada em ambiente contaminado por micróbios patogênicos, do mesmo modo é necessária em nosso campo a esterilização psíquica do ambiente. Não se faz cirurgia em qualquer lugar, tem que ser um centro cirúrgico, com todo o cuidado, para não haver contaminação hospitalar e etc. Então, também, essas correntes de pensamento, esses fenômenos das noures, têm que se realizar de forma adequada, em ambientes adequados, com pessoas que possuam sentimentos adequados. O mundo psíquico tem seus parasitos, seus micróbios patogênicos, suas correntes de vida ou de morte, e às quais está exposto plenamente o sensitivo quando, alijados os invólucros, se abandona à inspiração com a alma desprotegida, desnuda. Então, é muito importante também aí lembrar que existem esses parasitos no mundo espiritual e que precisa estar protegendo o médium com bons pensamentos, porque naquele instante ele está vulnerável, ele está como que despreparado, desprotegido. Ele é um organismo vivo, vulnerabilíssimo em sua delicadeza. O sensitivo é um organismo vivo, vulnerabilíssimo em sua delicadeza. E o mínimo choque psíquico de que o mundo está cheio constitui para ele uma ameaça e um perigo. Na vida normal, sua sensibilidade é protegida por um manto voluntário de indiferença, mas, nesses momentos do transe, é como a flor, para assenhorar-se, para captar da luz, para assenhorar-se da luz, deve abrir-se, a flor deve abrir-se até as mais íntimas corolas, a flor deve abrir-se toda para apoderar-se, assenhorar-se da luz. Quem não sabe avaliar esses fatores e manejar com prudência essas realísticas forças imponderáveis, quem não se encontra provido de adequada sensibilidade e não possui a finura psíquica apropriada, deve abster-se, deve evitar de intervir nesses fenômenos, porquanto não só os deforma, os fenômenos, como os destrói, como ainda pode vibrar dolorosos e prejudiciais golpes contra a sensibilidade do médium. Trata-se de uma nova e sutilíssima química do futuro, em que combinarão em novas harmonias ou dissonâncias os elementos de novíssimas e progressivas sinfonias fenomênicas. Se a ciência não souber evolver e transformar-se e recriar-se e reinventar-se, não souber evolver e transformar-se em seus métodos, premissas e conceito diretivo,
a ciência jamais atingirá tais fenômenos. Destruí-los-á, a ciência destruirá esses fenômenos, contorcê-los-á sem compreendê-los, e o que é pior, negando-os. Essa percepção inspirativa deve ser entendida como uma prece, pois implica uma elevação espiritual que segue a linha das forças boas do universo, isto é, forças positivas e criativas, a visão da verdade e uma ascensão do espírito para a unidade. A visão da verdade, aqui é E ou é E? A visão da verdade é uma ascensão do espírito para a unidade. Ou seja, a sequência é inevitável, porque, veja, simplificando, o universo foi construído com o amor, pelo amor de Deus, para o amor de todos. O telefinalismo, o inevitável ponto em que chegaremos, é o ponto de compreendermos e praticarmos o amor. Então, a ciência que estudou a matéria e se aprofundou na matéria e não encontrou nada sólido, encontrou a energia e disse, afirmou e mediu que matéria e energia são manifestações diferentes da mesma coisa. Está na equação de Einstein que energia é igual a matéria vezes o quadrado da velocidade da luz. Agora, a própria ciência, aprofundando-se no estudo da energia, está encontrando consciência. Então, está observando claramente essa tendência, esse objetivo, esse caminho final, esse telefinalismo de encontrar o amor, de encontrar o espírito, de tornar-se, de caminhar para a unidade, para a unificação. A pesquisa científica nesse nível, veja do que eu estou acabando de falar, vai confirmar agora. A pesquisa científica nesse nível é oração. A pesquisa científica mais profunda nesse nível é oração. A pesquisa científica nesse nível é religião. A pesquisa científica nesse nível é santidade. E não pode prosseguir a não ser sintonizando-se como a harmonia do universo. E não pode prosseguir a não ser sintonizando-se como a harmonia do universo. E isso porque, a um certo ponto, a verdade e o bem se identificam e, sem o bem, a verdade não acede ao conhecimento e se esconde à investigação humana. Isso nos faz lembrar Jesus. E Jesus está por trás de todas as revelações de Moisés, a dele mesmo, Cristo, do Espiritismo, também dessa revelação da obra de Pietro Baldi. Jesus está por trás. Então nos faz lembrar quando Jesus disse: graças te dou, meu Pai, por teres ocultado essas coisas aos pseudos sábios e aos prudentes. E graças te dou, meu Pai, por teres as revelado essas coisas aos simples e pequeninos. Ou seja, é natural que aquele que se sinta o dono da verdade, que se sinta orgulhoso, que se fecha, ele não vai encontrar, e com seus preconceitos, ele não vai encontrar esse fenômeno das noures e tantos outros fenômenos psíquicos e tantos fenômenos espirituais. Ele se fechou. Mas aquele que é simples, que é humilde, que é resignado, que tem obediência de coração, é resignado, ele vai, ele busca e ele encontra essas verdades, porque essas verdades estão para aqueles que caminham com amor, para o amor. Então, é inevitável, e isso mostra
Agora fica mais claro de entender agora o significado científico das palavras de Jesus. Gente, não abusando do tempo, da paciência, da tolerância de todos vocês, só vou avisar que na próxima semana, na sexta-feira, nós iniciaremos o estudo do sujeito, do médium, do sensitivo. Na próxima sexta-feira, então, capítulo 3 de Asnures. Muita paz a todos. Fiquemos com Deus. Muita paz.